expulsão dos judeus de Espanha tem lugar em 1492. Cerca de várias dezenas de milhares, os historiadores apontam mais ou menos o número de 60.000, vieram para Portugal. E quando Dom Manuel toma o poder, de certa maneira havia uma esperança, porque Dom Manuel tinha uma atitude muito tolerante em relação aos judeus no início do seu reinado. Mas Dom Manuel queria casar com a filha mais velha dos reis católicos, Dona Isabel também, e ela impôs como condição a expulsão de todos os judeus do país. Por razões de cálculo político, resolveu primeiro concordar e assinar o acordo para o casamento em novembro de 1496 com a Dona Isabel, e a 5 de dezembro ele vai editar o Edito de Expulsão de judeus e mouros, e dando 10 meses, até outubro de 1497, para o fim, digamos, da presença judaica em Portugal. O título que nós demos ao evento foi Memória e Reencontro. Nada se perde na memória, mas há sempre uma possibilidade de nos reencontrarmos. E foi um êxito, foi um êxito do ponto de vista simbólico e também do ponto de vista político. Nessa altura eu convidei o Dr. Jorge Sampaio para presidir esse evento. E ele disse-me que iria convidar o Presidente de Israel. Finalmente o Presidente de Israel não pôde vir, mas veio o Presidente do Parlamento israelita. No meio disso, fui à Sinagoga Portuguesa de Amsterdão com o engenheiro Guterres, que era Primeiro-Ministro. Saímos daqui de manhã num avião, enviámos à noite, e ele foi entregar um presente ao Presidente da Comunidade Portuguesa de Amsterdão, simbolicamente. A sessão da Assembleia foi uma sessão evocativa do acontecimento e a revogação simbólica do decreto de expulsão, que já tinha sido revogado anteriormente, ao contrário de Espanha. Em Espanha só foi revogado em 1969. Foi uma sessão muito assistida e houve uma votação por unanimidade. A presença judaica em Portugal naquela época era praticamente 10% da população, com os judeus que vieram de Espanha, não é? E de Castela e Aragão, etc., e com os judeus que estavam já em Portugal. Era uma população com um nível cultural, científico, financeiro bastante elevado, pelo menos relativamente na época em relação ao conjunto da população portuguesa, e, portanto, Dom Manuel precisava deles. 3 meses depois, em março de 1497, exatamente na Páscoa Judaica, ele toma a decisão de retirar as crianças judias aos pais para as converter ao cristianismo. Ou seja, e mais tarde, portanto ao longo, até outubro, ele vai levar a cabo aquilo que se chama o batismo em pé. A história é a história de um povo. Não é possível apagar a história, porque os factos existiram, os factos marcaram. O Edito de Expulsão, as conversões forçadas, a instauração da Inquisição foi um golpe violentíssimo, não só para os judeus, mas também para Portugal. E as comemorações têm isso. Não se muda a história, mas pode-se construir uma nova história. Mas só se constrói uma nova história sabendo, conhecendo a história anterior. E foi esse o objetivo. A história pode ser interpretada, mas não pode ser nunca apagada.